Feche seus olhos por um instante. Bem, não literalmente, senão você não vai conseguir me acompanhar. Mas mentalmente comigo. Pense numa pedra. Uma pedra qualquer. No chão, parada, silenciosa. Agora pense em você. Pensando, sentindo, respirando, escolhendo. Essa pedra e você, existe um abismo enorme, não é mesmo? Um está vivo, cheio de consciência, o outro é só matéria morta. Pois é exatamente nesse ponto que Isaac Bentov, na análise aqui nossa do capítulo 5º do livro Stalking the Wild Pendulum, ele puxa o tapete debaixo dos nossos pés, porque no capítulo de hoje ele vai defender uma ideia que à primeira vista pode parecer absurda, que aquela pedra também tem certa forma de consciência, e que o átomo tem consciência, e que a consciência não é uma coisa que aparece de repente quando a matéria fica complicada o suficiente. Essa consciência ela está lá desde o começo, escondida dentro de tudo. E o mais impressionante é que, no fim desse capítulo, ele vai dissolver a diferença entre a mente e a mesa da sua cozinha. Ele vai mostrar o quê? Que as duas são feitas exatamente da mesma coisa. Parece loucura? Mas fica comigo até o final, que eu prometo que você vai entender o caminho que ele percorreu, na escrita desse livro, e vai fazer um sentido assim muito louco. E aqui, dando um jabá do nosso canal, a outra interface, o propósito do nosso canal é trazer essa conexão, no sentido de que você acredita que enxerga o mundo, mas será que enxerga? Ou apenas aquilo que a sua interface permite perceber? A gente chama de interface tudo aquilo que conecta um sistema à realidade. Ok? A tela é a interface do computador. Os sentidos são a interface do corpo. O cérebro talvez seja apenas a interface da consciência. Mas, e se a realidade for muito maior do que aquilo que nossos sentidos conseguem revelar? E se existirem camadas inteiras do universo que permanecem invisíveis, não porque existam, mas porque ainda não aprendemos a observá-las? E aqui a ciência encontra filosofia, a neurociência encontra espiritualidade, física encontra consciência, sem dogmas, sem respostas prontas, apenas perguntas, e procuramos elaborar perguntas cada vez melhores. Porque talvez a realidade nunca tenha sido pequena. Talvez seja a nossa interface um pouco precária. E se essa investigação faz sentido para você, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, participe da conversa nos comentários e que talvez a nossa próxima grande descoberta não esteja do lado da tela, mas esteja do outro lado da nossa percepção. E agora a gente volta propriamente aqui falando do capítulo 5º. E o que o Bentov ele afirma? Primeiro ele faz um resumo do que ele abordou nos capítulos anteriores. Porque nos capítulos anteriores ele alertou sobre os estados alterados de consciência e trouxe definições ali de níveis de consciência. E aí, a partir da relação entre o quê? Tempo subjetivo, que é aquele tempo que a gente sente por dentro, tipo assim, ai, nossa, parece que passaram horas, mas passaram só minutos, porque você estava na fila de alguma coisa, estava esperando alguma coisa acontecer. E o tempo objetivo, que é o do relógio. E nesse capítulo, Bentov ele vai querer ir mais fundo. Ele vai querer entender o que esse nível de consciência realmente significa e onde ele se encaixa no esquema geral das coisas. E aí ele faz uma pergunta que parece simples, mas até hoje a gente não tem uma resposta pronta. O que significa consciência? O que significa ser consciente? É porque quando afirmamos que alguém possui consciência, do que a gente fala? A gente está falando da inteligência, da memória, do conhecimento,
da capacidade de raciocinar. E Bentove, ele traz a definição de consciência de uma forma muito simples. Presta atenção na definição que ele traz. Consciência é simplesmente a capacidade de um sistema responder a estímulos. Só isso. Consciência é a capacidade de um sistema responder a estímulos. Então, é a capacidade de você reagir a algo que vem de fora. Né? E repare que ele não fala essa questão de estar vivo. Ele não fala sobre pensar, sobre ter alma. É puramente funcional. Eu te cutuco, você reage. Isso é uma forma de consciência. E aí a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Pensa num átomo. Né? O Bentove, ele traz os exemplos, ele começa aí de coisas pequenas e vai subindo na escala. Se você pensa num átomo e joga a luz ultravioleta nele, você dá um estímulo. E o que acontece? Os elétrons, ali um dos elétrons pode se animar, vai saltar de uma órbita para outra, mais longe do núcleo. E se eu tiro essa luz, esse elétron volta para o lugar, devolvendo a energia na forma de um fóton de luz. Ou seja, o átomo respondeu ao estímulo, estímulos diferentes, respostas diferentes. Houve uma reação. E aí vamos pensar num degrau acima, pensar num vírus. O vírus, se ele for estimulado, ele pode reagir de muito mais maneiras do que o átomo. Mas e se a gente pensa numa bactéria? Aí ela vai poder reagir de muito mais maneiras que um vírus, porque ela tem flagelos, ela vai mover os flagelos, ela vai fugir, ela vai se aproximar. Então, o repertório de respostas àquele estímulo de uma bactéria é muito maior que de um vírus e, assim, obviamente, maior do que de um átomo. E fica um padrão evidente, porque quanto mais complexo um organismo, mais respostas diferentes ele consegue dar a cada estímulo. E aí, quando a gente chega nos mamíferos e finalmente no humano, esse número de respostas ele explode. Um ser humano, diante de um único estímulo, por exemplo, se alguém te chama pelo seu nome, você pode responder de várias maneiras. Se você não gosta da pessoa, você pode ignorar, fingir que não viu, pode fazer careta, pode sorrir, se você gosta, ou você pode até se assustar. Você pode lembrar de quem é a pessoa, pode não lembrar, pode ficar com raiva. Então, você tem N probabilidades de resposta. Então, é nesse sentido, porque quanto mais avançado um sistema, maior a capacidade ele tem de dar respostas aos estímulos recebidos. E aí, é justamente nesse número, que é a quantidade de respostas possíveis, que o Bentove ele vai batizar de quantidade de consciência. Então, quantidade de consciência, eu acho que já ficou claro, é igual ao número de respostas possíveis a determinado estímulo. E o autor, o Bentove, ele admite que a definição pode parecer até um tanto arbitrária, mas pensa nessa ideia, né? Porque ela é a primeira das duas metades que a gente vai juntar, né? Porque tem a quantidade, que é o número de respostas possíveis a um estímulo, e tem a qualidade da consciência, que é essa outra metade, né? Voltando no exemplo do átomo, ele possui poucas possibilidades de reação a um determinado estímulo. E quanto mais evoluído o ser se torna, a sua capacidade de reação é ampliada. Uma planta consegue perceber a luz, a gravidade, as plantas ao seu redor. Ela se comunica com sinais bioquímicos e o repertório ele vai se ampliando. E no animal, por exemplo, além de respostas fisiológicas, vai aparecer o quê? O aprendizado, o instinto, comportamentos sociais, e aí chega nos seres humanos, né? Então a gente tem uma quantidade maior de respostas ao estímulo, como planejar o futuro, criar ferramentas, até questionar a própria existência. Então o Bentove, ele não tenta medir a inteligência, nem conhecimento, nem cultura, ele tenta medir algo mais fundamental, que é o número de respostas diante da realidade apresentada.
E é isso que ele chama de quantidade, ok? E aí ele vai enxergar a evolução além da existência de organismos cada vez mais complexos e começa a enxergar a evolução a partir das respostas. Quais respostas esses sistemas são capazes de responder? Eles têm um número grande de respostas a um determinado estímulo, eles vão conseguir se aprimorar, né? E é nesse ponto que aí entra a outra metade, que é a qualidade da consciência, que a gente estava falando de quantidade, né, que é o número de respostas que um ser tem para responder a um determinado estímulo, e a qualidade é essa questão de aprimoramento. Eu consigo melhorar essa resposta falando em termos de qualidade. E aí ele traz um exemplo. Pensa em dois rádios que funcionam perfeitamente, mas um deles sintoniza apenas uma estação, enquanto o outro consegue acessar centenas de estações. Os dois são apenas rádios, mas claramente um possui um alcance muito maior. E segundo Beethoven, a mesma coisa acontece com a gente. A nossa consciência, ela fica sintonizada dentro de uma determinada faixa. E a faixa que ela está sintonizada, a gente chama essa faixa da nossa realidade. Eu gosto muito do exemplo do rádio, porque eu não consigo deixar de imaginar, né? Um rádio com uma puta de uma antena, né? Uma parabólica, e um rádio com aquela anteninha antiga, quebrada ao meio. É óbvio que uma vai ter muito mais capacidade de detecção aí de outras frequências, enquanto o outro vai ser muito limitado. E aí ele traz essa conclusão. Olha, a realidade que a gente experimenta talvez não seja toda a realidade existente. Talvez seja apenas a parte que a gente consegue sintonizar. Olha que bacana isso, né? Então, aí eu queria fazer essa pergunta para você. Você acha que a sua antena é quebrada ou é uma parabólica? Ou tem hora que ela funciona como parabólica ou tem hora que funciona como uma antena quebrada, né? Eu achei bem interessante essa proposta do Beethoven. E aí ele vem, né? Ele vem construindo esse texto, e aí ele fala assim: ó, se até o átomo responde a estímulos, e responder estímulos é consciência, e aí, então, gente, ele afirma: o átomo tem consciência, né? Então, assim, essa afirmação ela quebra, assim, muita gente, porque a pedra, se o átomo tem consciência, a pedra também tem consciência, né? E aí eu consigo até imaginar o que você esteja pensando agora. Mas pera lá, a pedra está viva? Não, a pedra não está viva. E o Beethoven ele tem uma resposta linda para isso. Ele diz que essa dificuldade de imaginar a pedra como algo consciente é uma limitação nossa, meramente humana. A gente associa consciência à vida porque a gente é vivo. Mas aí ele traz uma provocação. Ó, uma pedra também teria uma baita dificuldade de entender a consciência humana, porque ela sintonizaria uma faixa de frequência completamente diferente. E aí ele mexe, né, na nossa definição do que é ser vivo. Porque hoje o que a gente fala? Que algo está vivo se consegue se reproduzir. O Beethoven ele acha isso arbitrário, ele diz que basicamente a gente projeta o nosso comportamento no universo. E aí, a hora a gente olha para os átomos se juntando, se juntando, se juntando, e aí eles chegam num certo ponto que quando o arranjo fica parecido com o ser humano, a gente decreta, pronto, agora tem vida aqui. Só que a vida ela não apareceu do nada. A gente só passou a reconhecê-la porque ela começou a se parecer conosco. E eu digo ainda, eu acrescentaria ainda esse texto. Começou a entrar na mesma faixa de frequência nossa, aquela anteninha do nosso rádio começou a captar isso. A premissa básica dele, então, é: essa consciência não é produzida pela matéria complexa. A consciência já está na matéria do começo ao fim, só que em graus diferentes. Mais refinada de um lado, mais primitiva de outro. E guarda isso,
Porque nós humanos, quando devidamente treinados, somos capazes de interagir com qualquer coisa que tenha consciência e em qualquer nível. Ele afirma isso. Da mesma forma que ele afirma que já vem assim, uma minoria de seres humanos que já nasce com essa parabólica aí instalada, uma capacidade de percepção maior, mas se você veio de fábrica com uma anteninha ruim, meio quebradinha, você consegue aprimorar, você consegue fazer um upgrade dessa antena. E aí, gente, a gente volta lá naquela questão das metades, né? Da qualidade e da quantidade de respostas, porque ele falou da quantidade, que é o número de respostas, e aí essa questão da segunda dimensão, que é a qualidade de consciência, que a gente só falou brevemente, né? Porque ela falou, olha, como que a gente mede essa qualidade? E aí ele traz uma ideia original, olha, resposta em frequência. E aí eu volto lá naquele exemplo do rádio, que eu acho ele sensacional. A largura da faixa de frequência a qual um sistema consegue responder. Quanto maior a qualidade da consciência, maior a faixa de frequência que aquele sistema vai conseguir captar. E aí, tornando isso mais concreto para o seu próprio corpo, vamos pensar no seu ouvido. O seu ouvido responde a sons, mas não todos. Ele vai captar aí aproximadamente de 30 Hz até uns 20 mil Hz. Abaixo disso, acima disso, continua existindo o som. O som não deixa de existir, mas você simplesmente não ouve. Um cachorro ouve frequências que você nem sonha que existe. A sua visão é a mesma coisa. Você só enxerga uma faixinha estreita do espectro de luz. Vai existir luz infravermelha, ultravioleta, bem na sua frente. O problema é que você é completamente cego para ela. E isso mostra o quê? Que todos os seus sentidos têm uma faixa limitada. E aí a qualidade da consciência é o refinamento e a amplitude dessa resposta. O Beethoven chega a dizer que dá para equipará-la à inteligência de resposta. Ele dá um exemplo lindo, né, para a gente não esquecer mais essa diferença entre qualidade e quantidade. Pensa numa fotografia, essas que vocês estão vendo aí na tela, a mulher aí segurando o queixo. Você mostra para uma pessoa, a pessoa vai dar uma resposta curta, é uma mulher sentada na mesa. Mesma foto você vai e mostra para outra pessoa. Dependendo da pessoa, ela vai extrair muito mais qualidade. Ela vai falar das flores que estão na mesa, do café, da janela, da paisagem. Tem gente que vai falar até qual é a estação do ano, tendo em vista a janela que está atrás da mulher. A faixa de resposta dessa pessoa é muito mais ampla e refinada. Ela extrai muito mais realidade de uma mesma imagem. Então, isso seria a qualidade da consciência. E é por isso, aliás, que a quantidade da consciência não tem nada a ver com o tamanho do bicho. Também tem a baleia da pequenininha aí no slide, que é um bicho enorme, uma baleia. Porque não tem nada a ver realmente com a questão do volume, da massa do animal. Porque uma baleia não chega a ser mais consciente porque ela é um gigante, mas é sim sobre o número de refinamento das respostas. E se até aqui você sentiu algum clique, nossa, eu nunca tinha pensado dessa forma, eu gosto desse tipo de ideia, ou se você conhece alguém que gosta desse tipo de conversa, manda esse vídeo para a pessoa, curta, siga o canal e a gente vai continuar seguindo aqui. E agora, que até mudando o nosso slide e continuando aqui na análise do 5º capítulo, Beethoven ele junta duas ideias num único desenho. Imagina 2 eixos, que é isso que vocês estão vendo aí. Na horizontal, deitado, seria a quantidade de consciência.
Quantidade é o número de respostas para o estímulo. Na vertical, em pé, seria o refinamento, a resposta, a qualidade da consciência. E aí ele começa a posicionar seres nesse mapa. O F5, F6, por exemplo, é a experiência humana. Átomo F1, vírus F2, planta F3, cachorro F4. Né? Então ele vem trazendo. E aí, mas ele fala, olha, que está nessa frequência aí, inclusive no meu gráfico, inclusive os aparelhos que os seres humanos inventaram, como microscópio, telescópio, rádio, que eles acabam fazendo parte da nossa fatia de realidade. Mas tem uma coisa que fica intrigante. Ele fala, olha, se existem faixas abaixo de nós e a faixa humana, nada impede que as faixas acima de nós, por exemplo, o F7 e o F8, né, elas não possam existir. Elas também representam realidades. Realidades ocupadas por seres, entre aspas, com um nível de consciência mais alto que o nosso. Seres que sempre tiveram ou que já nasceram rádio melhor. Isso inclui seres humanos, inclusive, realidades paralelas, né? Ele deixa isso em aberto, né? Ou também as pessoas que treinam, né? Aquelas pessoas que treinam isso principalmente através da meditação. Isso dentro da faixa de frequência, ele entende que é possível sim um ser humano estar acessando isso. E então a gente tem, né, quando a gente observa a natureza, né, quem nunca viu um arco-íris, né, no fim ali de uma chuva, quando está ali chuva e sol, ele faz essa comparação, porque a gente tem esse espectro de realidades na natureza. E cada faixa de realidade habitada por seres com determinado nível de consciência, seja do mineral, que é o mais embaixo, até muito além do humano, que é em cima, que ele vai subindo até o absoluto. E ele fala que realmente, pegando essa analogia do arco-íris, esse espectro não tem fronteiras rígidas, ele não tem paredes separando uma realidade da outra. E porque o espectro invisível, quando a gente pensa no arco-íris, ele vai visível, né? Ele vai da violeta ao vermelho, passa por azul, verde, amarelo, mas onde exatamente o verde vira amarelo? Não vai existir uma linha pré-determinante. As cores, elas simplesmente vão se derramando uma nas outras delicadamente, e as realidades, elas vão dessa mesma forma, elas vão se misturando nessas bordas. E aqui vem uma sutileza que muita gente perde. A maioria das pessoas imagina que consciência só mais ou menos como um volume que sobe e desce. E aí o Benthovim fala assim, não, são duas dimensões, quantidade e qualidade. Existem combinações. Dá para ter muita quantidade e pouca qualidade. Dá para ter pouca quantidade e alta qualidade. E dá para ter as duas altas. Ele fala que não é uma régua, é um mapa, né? Então ele vem construindo essa ideia aí durante o capítulo 5º. E voltando naquele slide que a gente já passou da quantidade e qualidade de consciência, olhando para esse diagrama, né, e quando a gente percebe a relação entre quantidade e qualidade, você vai ver que forma uma linha curva. E essa curva tem um comportamento fascinante. Lá em cima, ela fica quase deitada. É bem interessante isso, né? Porque ela fica praticamente paralela ao chão. E essa região do topo, o Benthovim ele chama de absoluto. Esse absoluto seria a soma total da consciência do universo. Repara nesse detalhe. Lá embaixo, para subir de uma realidade para a seguinte, por exemplo, do F2 para o F3, o aumento na quantidade de consciência acaba sendo pequenininho. Mas na hora que você vai subindo nesse gráfico, por exemplo, do F10
para o F11, que nem tem mais aí, já está praticamente na curva reta, na curva absoluta, porque aí existe um aumento gigantesco. E aí a gente fica mais perto do absoluto. É o que isso quer dizer? Que o absoluto realmente ele contém, de acordo com a teoria de Beethoven, toda a consciência que existe no universo. Ela é a fonte de toda a consciência. E tem mais uma seta aí no diagrama, que ela fica aí do lado direito, que seria a seta da evolução, né? Que ela fica até meio em espiral. Ela aponta para cima, para o absoluto, né? E ela vem vindo aqui. Ele fala, olha, toda a matéria do universo, começando lá no átomo, está subindo, está evoluindo em níveis de consciência. Se combinando, vai ficando cada vez mais complexa, formando sistemas nervosos cada vez mais sofisticados, capazes de interagir com a natureza de formas cada vez mais ricas. A qualidade da consciência do universo inteiro, então, sempre vai estar aumentando. Tudo vai sempre estar a caminho do absoluto. Olha que bacana. Então, o universo ele é um caminho para evolução. E pensando essa questão aqui das curvas, da troca de energia, né, o Beethoven, no livro dele, ele desenha manualmente essas curvinhas. E ele chama essas curvas de troca de energia. E ele fala que essas curvas explicam uma coisa que a gente nunca para pensar. Por que a nossa realidade parece tão sólida, tão real, tão presente? E aí a ideia é o seguinte: cada nível de consciência está sintonizado em ressonância com sua própria realidade. E o pico da nossa curva fica bem no centro da faixa humana. E é lá que a gente troca o máximo de energia com o ambiente. Porque no mundo físico, responde, né? O mundo físico acaba respondendo a gente com muita força. E, por exemplo, ele traz um exemplo. Tenta empurrar o dedo através do tampo da mesa. Não vai, a mesa vai resistir a uma troca de energia intensa entre você e o tampo da mesa, porque vocês dois estão na mesma faixa de realidade em ressonância. Agora, vamos pensar num exemplo mais dramático. Você dirigindo a quase 100 por hora e bate num pilar de uma ponte. A interação é, nossa, brutal, violenta, né? No sentido literal, né? Porque vai custar caro, eu digo no sentido de energia e de consequências. Mas agora, troca uma coisa só. Imagina que você está dirigindo essa mesma velocidade e bate no mesmo pilar. O que acontece? Você acorda um pouco assustado e pensa: nossa, ufa, ainda bem que foi só um sonho. A batida foi a mesma, a troca de energia foi muito menor, muito mais barata, mas por quê? Porque o sonho ele pertence a outra faixa de realidade, com outra curva de troca de energia. Guarda esse exemplo, gente. Eu achei sensacional, né? Essa questão das faixas de realidade, onde as coisas se tornam mais sutis. E voltando aqui, né? Se você curte esse tipo de viagem, deixa seu like. E aí a gente continua, né? Porque essa próxima parte, que vou até aqui trocar o slide, a gente. Nossa, é uma vida inteira, né? Que às vezes a gente busca, né, esse tipo de explicação. Então vamos lá. Aquele exemplo do sonho, né, da questão da realidade, da vibração em outra faixa de frequência, por isso que se gastou menos energia, você acorda assustado, mas não houve uma troca muito intensa de energia, não houve consequências graves ali do que aconteceria se estivesse no mesmo nível de realidade, né, do carro batendo no poste. O que o Beethoven ele sugere?
Em algum lugar acima de nós, uma realidade corresponde aos sonhos. A nossa curva de troca de energia se estica para cima e alavanca de leve essa realidade. E aí ele usa uma terminologia que eu achei um tanto quanto esotérica, né, para nomear os degraus. Ele fala, olha, o nível logo acima do nosso ele chama de astral. A curva de energia do astral tem um pico mais alto que a nossa, o que significa que os habitantes desse nível conseguem interagir com o ambiente de forma mais intensa que nós. São eles que fazem as coisas que acontecem durante a noite, ele diz, né? Com um toque de mistério. E aí, acima do astral, o nível mental, a curva ainda mais alta, né? Voltando ali na questão das curvas, que ele fala? Fala, olha, a curva do astral, que é o nível acima do astral, o nível mental, que é a curva ainda mais alta, controle ainda maior sobre a natureza. Acima dele, o nível causal ou intuitivo. E acima de todos, as realidades espirituais que se estendem até o absoluto. A curva de troca de energia do nível espiritual mais alto é altíssima, o que implica controle total sobre a natureza. Vejam só que interessante. E tem um detalhe delicado e importante. Essas curvas se sobrepõem. A curva do astral desce e alcança a nossa realidade. E continua descendo até o mineral. Ou seja, os níveis superiores conseguem afetar a nossa realidade, ok? E a nossa curva também se estica para cima e para baixo. A gente interage, esteja consciente ou não, com os níveis vizinhos, com o mundo animal e com o vegetal abaixo e com o mundo acima. A troca de energia nunca chega a zero. Sempre existe algum grau de contato entre todos os níveis, mas nunca está totalmente isolado. Então, é bem interessante isso. Né? Então, vamos lá, que eu vou achar aqui, né, que eu acho que eu passei aqui, voltei aqui no gráfico das curvas e voltei aqui no gráfico, acho que eu pulei aqui, mas vamos lá. Dessa escada toda, Bentove, ele tira uma consequência que mexe com a gente. Uma pedra tem pouca consciência, poucas respostas possíveis, pouco controle sobre o ambiente e, portanto, pouquíssimo livre-arbítrio. Gente, presta atenção nessa questão que ele traz do livre-arbítrio, que eu achei interessantíssimo. Se é que dá para falar em livre-arbítrio de uma pedra. Uma planta tem mais, um cachorro mais, e nós humanos temos muito mais que eles. Né? Mas ele faz questão de lembrar que ainda assim temos um livre-arbítrio limitado. Fala, mas que coisa, que livre-arbítrio teria uma pedra? Aí ele fala, olha, na comparação da pedra, obviamente ela vai possuir o menor grau, para não dizer que não tem capacidade nenhuma de controlar o ambiente. Às vezes ela vai desviar a água, né, alguma outra coisa. Mas já nós possuímos uma capacidade de controlar ou até mesmo criar o nosso próprio ambiente. E a lógica é simples, né? Porque quanto mais consciência, mais respostas possíveis, mais escolhas e mais livre-arbítrio. Ou seja, quanto mais alto na escala evolutiva, maior a liberdade e maior a capacidade de controlar ou até de criar o seu próprio ambiente. Né? Então, a liberdade, nessa visão, não seria um dado, né? Seria uma conquista da consciência que evoluiu. Liberdade no sentido de ter livre-arbítrio. Então, o livre-arbítrio, nesse sentido, seria conquistado pela evolução da consciência, segundo Bentove. E aí a gente vai subindo, né, ao topo da hierarquia e a gente chegaria no que ele chama de absoluto.
E aí ele aproveita essa parte para retomar alguns dos capítulos anteriores que nós já vimos. Olha, a nossa realidade é codificada em movimento e repouso. Lembra lá do código Morse, do pêndulo, pausa e repouso? Quando um oscilador entra em estado de repouso, ele faz uma espécie de tunelamento para uma dimensão parecida com o espaço, onde as velocidades são infinitas, o que, paradoxalmente, equivale a estar em repouso. Nesse instante, ele acaba se tornando o quê? Onipresente, mesmo que seja por uma fração minúscula de tempo. Ele apenas é. Depois, mal volta ao movimento e a vida segue normal. Essa fração de pausa, de onipresença, é o estado de puro ser, que seria o absoluto, que é a ausência de movimento, a ausência de ação, a ausência de repouso completo. E, ao mesmo tempo, presta atenção que é um paradoxo. Um estado de energia potencial altíssima, porque esse repouso equivale a um movimento infinitamente rápido. Movimento e repouso, dois opostos, se reconciliam no absoluto. É uma linha de referência fundamental, a régua absoluta em relação à qual tudo ou mais no universo pode ser medido. E para você perceber ali, sentir por que a gente precisa dessa régua absoluta que o Bentove fala, ele volta na definição que ele traz em um dos capítulos anteriores sobre holograma. Não sei se vocês já viram, às vezes você não assistiu, volte lá na explicação, acho que é do primeiro capítulo, ele fala da questão do feixe de referência. O que é preciso para formar uma imagem holográfica? A gente precisa de dois feixes de luz. Um desses feixes acaba sendo o feixe de referência, que mantém um comportamento puro e inalterado da fonte de luz. O segundo feixe é o feixe de trabalho, que vai até o objeto e volta modulado, distorcido pelo contato com as coisas. A imagem, então, só nasce quando esses dois feixes se encontram e interferem um no outro. Vejam aí no desenho. E esse detalhe, lembra disso. Os dois feixes, que vocês vão olhar aqui, ele sai de um feixe único, que é do laser. Ele sai, ele é refletido, viram dois feixes. Essa questão, esses dois feixes, eles vêm sempre da mesma fonte, Esse feixe de laser foi dividido em dois. Então, a natureza usa esse truque o tempo todo. O absoluto é como se fosse um feixe de referência, aquele fundo imutável, sempre presente, sem nenhuma imagem, nenhuma realidade poderia se formar. Então, aí você vai precisar do feixe de trabalho. É isso que ele traz nessa analogia com o holograma. Agora, vejam essa imagem que maravilhosa, do oceano calmo e depois um oceano agitado. Eu queria que você guardasse essa imagem. Se você guardar só essa imagem, já valeu o capítulo todo, o vídeo todo. Porque imagina o absoluto como um oceano profundo, infinito e sem margens. E a superfície desse oceano é tão perfeitamente lisa, tão absolutamente calma, que ela se torna invisível. Você não a vê, porque não há nada nela para os seus olhos pegarem. Então, o absoluto é isso, a referência silenciosa e invisível por trás de tudo isso. E aí, pensa, agora essa superfície desse oceano maravilhoso que estava em calma começa a formar ondulações, começa a surgir ondas, que elas vão quebrar essa lisura perfeita. E o que vai acontecer? A superfície que estava invisível, que estava parada, ela vai se tornar visível. As ondas vão revelar o oceano que sempre estava lá,
ele sempre existiu, ele estava lá o tempo todo, mas ele estava escondido na sua própria perfeição. E é nisso que o Beethoven fala, né? Que quando ele fala, olha, quando o movimento surge, a vibração, né, acontece, surge no absoluto. É sempre no absoluto que a vibração acontece, né? Aí isso se manifesta e torna visível o absoluto. E essa manifestação a gente dá o nome de realidade física ou de realidade relativa. O oceano seria o quê? É o que permeia tudo, que é o absoluto, o ser, a consciência mais pura. E aqui está o ponto que você não pode deixar escapar. Você pode fazer quantas ondas você quiser na superfície, mas as camadas profundas do oceano nunca serão perturbadas. Lá no fundo reina um repouso interno. E quando a gente olha para as ondas contam as histórias das realidades. Ondas grandes, grossas, lentas, de baixa frequência, pequenininhas, muito grandes. Então, essas são as realidades inferiores. São as realidades mais densas, com pouca energia de consciência. Ondulações finíssimas, rápidas, de alta frequência. Então, essas realidades mais elevadas, mais refinadas, quase espirituais, logo abaixo do absoluto. A mesma água, só o tamanho da onda muda. Então, dependendo da vibração da onda, ela está em outro nível de frequência. E aí ele fala, olha, o absoluto é fixo, é eterno e é invisível, enquanto o relativo é o aspecto manifesto, que o que é visível e imutável. Então, as ondas, nesse sentido, simbolizariam essa manifestação que tornariam essa realidade visível. É muito bacana, ele traz exemplos muito simbólicos e didáticos para a gente conseguir imaginar essa questão de frequência. E aí Beethoven ele volta nesse estado mais elementar da matéria, né? Ele vai e volta durante o capítulo e fala, olha, um único elétron, um quantum de eletricidade, e pensando numa pergunta de criança que talvez nenhum adulto saberia responder. Ele pergunta a um físico, do que é feito esse elétron? E o físico responde, é um pacote de ondas com uma certa frequência de vibração. Essa frequência determina a energia do elétron. Ah, tá, beleza, né? E aí Beethoven ele faz uma pergunta. Mas, oi, tá, você falou que ele é um pacote de ondas, de frequência, de vibração, mas eu quero saber o que está vibrando aí dentro. O que vibra? E a resposta, assim, da física, né, na época que o Beethoven escreveu o livro, ninguém sabe. Porque na época que ele escreveu esse livro, essa ainda era uma pergunta muito em aberto. Hoje, a física ela poderia responder de uma outra maneira. Falar, olha, o elétron é tratado como uma excitação de um campo quântico fundamental e não como um objeto de algo vibrando em seu interior. Mas isso apenas deslocaria a pergunta para um nível mais profundo. O que são, afinal, esses campos fundamentais? E aí é nesse ponto que o Beethoven apresenta sua hipótese filosófica, propondo que o substrato último da realidade seria a própria consciência pura. Essa questão ninguém sabe, mas Beethoven ele procura trazer essa resposta no livro, e ele traz essa imagem do oceano, e ele diz, olha, o quantum é um pequeno conjunto de ondulações na superfície do oceano absoluto. Ele vibra em relação às camadas calmas desse oceano infinito de consciência pura. Né? Então, é nessa questão que ele vem desenvolvendo esse argumento, né? Porque ele fala assim, ó, até agora eu falei que a matéria contém consciência, como se fossem duas coisas, uma dentro da outra. Mas isso foi só um recurso temporário, uma muleta para te ajudar a associar as duas coisas. Porque o segredo
assim, pode estar aonde? Né? A matéria pode realmente não ter consciência, porque a matéria é o componente vibrante e mutável da consciência pura, né? Então, assim, é meio complexo de acompanhar, né, o raciocínio de Beethoven. Eu busquei aqui trazer algumas questões que ele aborda no livro, vim traduzindo, mas são pensamentos bem complexos que abordam muito a física, né? Até vindo ao encontro do que ele era formado, né? Ele era um cientista, enfim. E aqui vamos seguindo que essa questão do velho problema filosófico, né? Que sempre atormentou a humanidade, a relação entre mente e matéria, né? Porque a solução do Beethoven, ele fala, olha, não existe diferença fundamental entre mente e matéria. É porque a gente sempre associou a mente à consciência com facilidade, porque a mente é abstrata, intangível, sutil, e a matéria parece o oposto, sólida, dura, quente, fria, pesada, coisas de mundos diferentes. Mas quando se entende que a realidade só tem dois elementos, um fundo e imutável, que seria o absoluto, e um aspecto vibrante, o relativo, dá para extrair disso que a mente e matéria são feitas da mesmíssima substância. E o que é a diferença, então? Só a frequência da onda. A matéria sólida é feita de ondas grandes, lentas, com menos energia do absoluto. A mente é feita de ondulações finíssimas, muito mais rápidas, com mais energia do absoluto. E aí o Beethoven ele traz essa analogia, uma analogia muito bacana também. Pensa na água, ele fala. A matéria sólida é como gelo. A mente ou a consciência é como vapor. Gelo, água líquida, vapor, tudo é H2O, a mesma substância em estados diferentes. E aí vem uma consequência sobre isso. Quando a gente fala em a mente atuando sobre a matéria, na verdade não seria bem isso então. Não é uma coisa agindo sobre outra estranha a ela. É a mente atuando sob um aspecto diferente de si mesma. O gelo e o vapor são o mesmo. Não há dois, nunca houve. Então assim, muito interessante quando a gente pensa nisso, né, da mente e da matéria, que é a mesma coisa, só muda o estado da matéria, como o gelo e o vapor. E uma última camada de profundidade que ele traz, ele aborda uma pergunta: qual era a natureza da realidade antes da vibração começar? Beethoven ele responde: o estado não vibratório é a base do estado vibratório. Primeiro existe o silêncio, depois existe a música. Ele chama essa base silenciosa de protoespaço absoluto. E ele dá a definição de absoluto que junta tudo, mesmo correndo o risco de complicar um pouquinho, né? Um pouquinho só ainda. O absoluto seria, né? É um relativo infinitamente refinado. Ou seja, pensa lá nas ondas, né? As ondas cuja amplitude é tão minúscula e a frequência é tão altíssima que elas se tornam invisíveis. A superfície volta a permanecer calma e lisa, mas agora ela está carregada de uma energia intensa e repleta de potencial criativo. Quanto menor a onda, mais energia contida. No limite, quando os picos e vales chegam tão perto que se sobrepõem, vocês atingem um espaço de repouso puro e a energia se torna infinita. E aí, gente, a verdadeira definição do absoluto, na medida em que a gente vai definindo aí, lendo o capítulo, seria um potencial de altíssima energia acrescido de inteligência. E o que essa inteligência acrescentaria? Seria uma capacidade de auto-organização.
É uma inteligência que faz a energia não virar caos, e sim cosmos. É que faz o átomo virar molécula, faz a molécula virar célula e a célula virar a gente, seres humanos. E é a matéria que se organiza de baixo para cima, porque há sim inteligência no tecido do absoluto, né? Muito interessante essa ideia dele. E aí, fechando o raciocínio do capítulo 5º, né, ele fala, olha, a nossa realidade inteira é vibratória, do nível subnuclear ao atômico, ao molecular, até as galáxias. E tudo, absolutamente tudo, está oscilando entre dois espaços de repouso. Vai ao repouso, volta ao movimento, vai ao repouso, volta, e tudo oscila. Tudo está produzindo som. O universo inteiro, então, seria uma sinfonia silenciosa. Cada átomo, cada pedra, cada pensamento seu, todos vibrando, todos cantando a sua própria nota entre dois silêncios. É você agora ouvindo isso? É uma melodia da consciência pura, tocando a si mesmo. É muito bonito isso, né? Que o universo seria, então, uma grande sinfonia. E então, recolhendo agora tudo que a gente conversou nesse capítulo de hoje, que a gente começou com uma pedra, uma pessoa, um abismo entre a pedra e a pessoa, e aí a gente acabou descobrindo que não existe esse abismo, e terminamos descobrindo, né, que a consciência não aparece de repente, ela está em toda a matéria, em graus diferentes, medida por duas coisas, a quantidade de respostas e a qualidade e o refinamento delas. Descobrimos um espectro inteiro de realidades, do mineral ao espiritual, coroado pelo absoluto, que é a fonte de toda a consciência, o oceano invisível de onde surgem todas as ondas. Eu adorei isso. E aí a gente viu a maior reviravolta do capítulo, né, que a matéria não contém consciência. A matéria é a consciência pura em movimento. Então, se a mente e a mesa da cozinha são gelo e vapor da mesma água infinita, por analogia, né, pensando nesse sentido, então, se isso for verdade, né, e se você for literalmente o absoluto vibrando por um instante, então, aquela pedra do começo do vídeo e você, no fundo, são feitos do mesmo silêncio. Só que você vibra numa frequência que permite fazer o que você está fazendo agora, refletir sobre a sua própria origem, né? Porque isso é muito raro, é muito precioso. E é isso. Se essa aula mexeu com você, faz uma coisa por mim. Deixa seu like aqui na outra interface, porque ele ajuda essas ideias a alcançarem mais mentes curiosas. Coloque aqui as suas impressões, coloque sugestões, né? Traga alguma ideia, mesmo que seja divergente, porque é exatamente isso que é um ponto de discussão. Todos aqui estamos buscando evoluir e principalmente, né? Compartilha esse vídeo, manda para aquela pessoa que fica acordada de madrugada pensando, olha, do que será que o universo é feito? E então, é isso, né? E quando você compartilha, você não só divulga um canal, você está fazendo o que Bentove descreveu, aumentando a troca de energia, expandindo a consciência de uma faixa de realidade para outra. Bonito, né? Você, então, é o oceano fingindo ser uma onda. E até o próximo capítulo.